Desde que vieram a lume, os evangelhos foram alvo de contradições, de acusações, de negações. Desde então, houve pagãos, muitos, que negaram a divindade do evangelho, apontando supostas contradições entre eles. Também o fizeram, claro, alguns hereges, mas, sobretudo, os pagãos é quem tomava a iniciativa de tais acusações, de tais impugnações. Com o fim do paganismo, esmoreceu muito esse tipo de acusação contra os evangelhos. Já ninguém duvidava de sua autenticidade, de sua origem divina, já ninguém duvidava de sua autoria. E já ninguém inventava contradições não só entre os próprios 4 evangelhos, senão que dentro de um mesmo evangelho. Mas o mundo apostatou. Depois de cerca de 1000 anos de cristandade, o mundo apostatou e se tornou neopagão progressivamente. Já no século XIV, começa a apostasia das nações, coisa que se vai agravando, até chegar a algo chamado racionalismo. Isso cujas sementes se encontram no século XVI, vai começar a eclodir mais fortemente no século XVII. E será um dos principais fundamentos da Revolução Francesa e de todas as revoluções subsequentes, o racionalismo. O racionalismo é a ideologia pseudocientífica do neopagão, do neopaganismo. Nada para o racionalista pode ter uma explicação sobrenatural. Mas mais que isso, obviamente, o racionalista nutre em suas vísceras um ódio raivoso contra a religião. E, em particular, contra a origem divina dos evangelhos, contra os milagres, porque todo racionalismo é, de certo modo, um naturalismo, e voltam as acusações de contradição entre os evangelhos, de contradições dentro de cada evangelho, volta a negação da autoria dos evangelhos e tudo que se vira na época do paganismo, volta à luz, nesta repaganização da sociedade em todo o mundo, dessa apostasia geral das nações. Mais que isto, no entanto, e muito mais que na época pagã, o racionalismo vai ter uma extensão, um braço, dentro da própria igreja. E lá pelo século XIX, após a Revolução Francesa, surgirá o modernismo. O modernismo não é senão o racionalismo catolicizado, cristianizado, digamos assim. Mas, em essência, também os modernistas, que depois seriam tão combatidos por São Pio X, eles retomam, de algum modo, aquelas acusações dos racionalistas, com vistas a quê? A racionalizar, a mundanizar a igreja. É isto o modernismo e nada mais que isto. Então, voltam com força essas acusações agora dentro da igreja. Dentro da igreja, através da seita modernista, seita herética,
que tantos cuidados despertou no magistério da Igreja de São Pio X, de Leão XIII, de São Pio X, já de Gregório XVI, já de Pio IX, já eles se opuseram, né, a esta tendência racionalizante do modernismo dentro da Igreja, em particular com respeito às Escrituras Sagradas. Claro que não se trata só dos Evangelhos, né? O modernismo, assim como o racionalismo, volta toda a sua sanha demolidora contra o conjunto das Escrituras. Cada um à sua maneira, é verdade, mas em essência, identicamente. Contra os Evangelhos, em particular, volta a acusação de que eles se contradizem entre si, contém cada um deles contradições internas, né? E começa-se a duvidar da autoria deste ou daquele evangelho, além de se negar que, como dirá Leão XIII, a Escritura, as Sagradas Escrituras, toda a Bíblia, tem por autor a Deus mesmo, a Deus mesmo. E o agiógrafo, aquele que dá o nome ao livro, Mateus, João, Lucas, etc., né, são como que instrumentos de Deus, razão porque as Escrituras Sagradas não podem conter um erro sequer de vírgula. No máximo, erro de cópia, porque, com efeito, nós não temos, infelizmente, o original de nenhum livro da Bíblia. O Pentateuco de Moisés, por exemplo, foi escrito em tabuinhas de argila. O que nós temos do Antigo Testamento, né, é a tradição rabínica, que se sucedeu durante os séculos antes de Cristo. E quanto ao Novo Evangelho, os códices que temos atualmente, os mais antigos, datam de cerca de 2 séculos após a escrita dos mesmos livros do Novo Testamento, das próprias epístolas de Paulo, de Pedro, etc. Pois bem, então, pode haver erro de cópia? Pode. Por exemplo, o padre Leman, né, que foi um judeu que se converteu ao cristianismo e se tornou sacerdote, né? São 2 irmãos, eram 2 gêmeos, os gêmeos Leman, que se tornaram sacerdotes, ambos judeus, né? Um deles mostra um quase certo erro de cópia no Apocalipse, no relativo a relação das tribos judias, e o fim dos tempos. Ali, nas versões modernas, nas versões que temos hoje, não se lê a tribo de Dan. E isso gerou uma série de conjecturas teológicas que, no entanto, se deveram a um muito provável erro de cópia, né, como aponta o padre Leman, né, e, muito provavelmente, sim, João listou entre as 12 tribos de Israel a tribo de Dan. Pois bem, então, excetuado algum erro de cópia, né, é impossível que a Escritura Sagrada contenha qualquer erro de vírgula, de qualquer coisa. Não é possível. Os modernistas, porém, né, chegavam a dividir a coisa da seguinte maneira: há parte nas Escrituras que são de fé, e as outras partes Deus deixava aos escritores sagrados o encargo de escrevê-las por si mesmos, razão porque nestas partes há erros, ou pode haver erros. Falácia terrível. Leão XIII insurgiu-se contra isto briosamente em sua magnífica encíclica Providentíssimos Deus. Mas voltando aos nossos evangelhos, né? Na época em que os pagãos mais se voltaram contra os evangelhos, ou seja, a época
posterior a Constantino e, particularmente, à época do imperador Teodósio, que foi quem cristianizou o Império Romano efetivamente, nesta época, os pagãos se eriçaram contra os evangelhos. E particularmente depois que começaram as invasões bárbaras, né? Os pagãos queriam atribuir, né, as infelicidades do Império Romano à sua cristianização. Razão porque Juliano Apóstata, né, vai querer repaganizar o Império Romano sem sucesso. Mas um dos baluartes contra esses críticos dos evangelhos foi, talvez o mais importante baluarte, foi Santo Agostinho. Pois bem, ele escreveu um livro chamado, traduzindo ao português, do latim, Da Concordância dos Evangelistas. Neste livro fabuloso, que estranhamente nunca tinha sido traduzido ao português, já vou falar disso, nunca tinha sido traduzido. Neste livro fabuloso, ele, sem deixar de recorrer, né, a pontos doutrinais de fé, sobretudo quando quer explicar algum sentido espiritual de alguma passagem dos evangelhos, o fato é que em 95% dos casos, ou mais, ele demonstra só segundo a razão que não tinham nenhuma razão esses críticos dos evangelhos. E vai probando só segundo a razão, né, ou sobretudo segundo a razão, que não há contradição entre os evangelhos entre si, né, nem dentro de cada evangelho. Ele nunca perde de vista a autoria divina dos evangelhos. Ele tem certeza de que Deus é o autor dos evangelhos e os evangelistas são seus instrumentos. Ele tem certeza disso. Mas ele, para melhor refutar os acusadores pagãos dos evangelhos, recorre a um estupendo trabalho racional, de desmonte dessas acusações, dessas impugnações. É um livro extraordinário. Pois bem, o editor do Instituto Verdade é uma editora jovem, vai para seu segundo lançamento, pediu-me a indicação de um bom livro que traduzir e publicar. E eu recomendei-lhe este livro. E ele o aceitou. E eu, embora tivesse dito que nunca mais traduziria, não resisti à tentação e traduzi o livro. Traduzi a obra para o Instituto Verdade, da Concordância dos Evangelistas, né? Claro, um trabalho difícil, traduzir Santo Agostinho sempre é difícil, mas é minha terceira tradução de Santo Agostinho. Já traduzi terceira ou quarta? Já traduzi Da Natureza do Bem, que foi publicada, está publicada pelo Centro Dom Bosco. Traduzi O Sermão do Senhor na Montanha, que está publicada pela Realizações. E agora este, Da Concordância dos Evangelistas, né? É um trabalho que eu fiz, apesar da arduidade do trabalho, com um amor imenso, porque amo Santo Agostinho, e este livro particular sempre me encantou, sempre o admirei, e sempre me perguntei por que nunca ninguém o havia traduzido ao português. Mas agora está. E está em campanha de pré-venda pelo Instituto Verdade. A edição é bela, em capa dura, tá? Creio que terá cerca de 350 páginas, né? E está sendo vendido na pré-venda, por um preço muito em conta,
R$ 64,99. R$ 65, vá. R$ 65 para um livro de cerca de 350 páginas em capa dura, traduzido, né, por um tradutor caro, porque eu sou, de uma obra extraordinária, que é do segundo maior doutor da Igreja. Depois de Santo Tomás, imediatamente vem em ordem de importância Santo Agostinho. Pois bem, eu lhes deixo aqui nos comentários, no comentário do vídeo, eu lhes deixo o link para participar da campanha de pré-venda, da Concordância dos Evangelistas, né? O nome dos que comprarem o livro na pré-venda sairá numa lista de beneméritos, né, no próprio livro, né? E eu recomendo este livro efusivamente. Sobretudo, se você tem alguma dúvida quanto aos evangelhos, como vários católicos já me confessaram, dúvidas essas provenientes, o mais das vezes, desses inimigos externos que estendem seus tentáculos entre os próprios fiéis da Igreja, adquira este livro. Se você não tem dúvida, pelo menos, entre aspas, saberá refutar cada acusação iníqua contra os evangelhos e contra a harmonia, a concordância, o consenso dos evangelistas. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.